Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu faço parte do GCC e hoje eu vou resolver com vocês o exercício casco convexo ou Convex Rule da plataforma CSS. Bom, a ordem do vídeo vai ser basicamente essa. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que o problema pede e o que ele espera que a gente faça. O algoritmo de Andrew, que é o que eu usei para resolver esse exercício, o modelo de solução, que é a lógica e o raciocínio para a construção desse algoritmo, e depois o código pronto. Vou ler com vocês o exercício para a gente entender melhor. Dado um conjunto de n pontos em plano bidimensional, sua tarefa é determinar o casco convexo desses pontos. Na entrada, a primeira linha contém o inteiro n, que é o número de pontos. Depois disso, há n linhas que descrevem os pontos. Cada linha tem dois números inteiros, x e y, que são as coordenadas de um ponto. Pode-se assumir que cada ponto é distinto e que a área do casco é positiva. Na saída, primeiro imprima o inteiro k, que é o número de pontos do casco convexo. Depois disso, imprima k linhas que descrevem os pontos. Você pode imprimir os pontos em qualquer ordem. Imprima todos os pontos que estão no casco convexo. E a restrição é que n vai de 3 até 2 vezes 10 elevado a 5, que é o número de pontos, né? E x e y, que são as coordenadas, vai de menos 10 elevado a 9 até 10 elevado a 9. Aí tá um exemplo de entrada. A entrada são 6 pontos, de 2, 2, 1, 2, 5, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 6, 3. E a saída são 4 pontos, 2, 1, 2, 5, 4, 4, 6, 3, né? Excluindo, então, 3, 3 e 4, 3, que estariam no meio do plano. E só foi impresso os pontos que realmente estão na casca convexa, né? Que delimitam ali. O algoritmo que eu usei para resolver o exercício foi o algoritmo de Andrew, que ele encontra os pontos que formam a casca convexa. Então, ele vai percorrendo todos os pontos e verificando por meio de um produto vetorial se algum ponto faz o caminho curvando para dentro, porque se ele faz esse caminho, significa que ele não está na casca convexa, que seria sentido horário. Então, a gente vê aí na imagem vários pontos, e primeiro é encontrado, né, os pontos que formam uma parte, a metade do polígono convexo, e a segunda parte, que seria a convexa inferior. Não tem problema a ordem, a gente pode primeiro montar a inferior, depois a superior, tanto faz. O que importa é que a gente monte uma metade, depois a outra, para depois juntar isso e formar a casca convexa inteira. Então, no modelo de solução, que é o raciocínio que a gente usou para construir o algoritmo, a gente analisa sempre se os pontos curvam para fora ou para dentro, como eu falei. Para fora seria sentido anti-horário, que significa que eles estão na casca convexa, né? Significa que eles delimitam os pontos. Então, para dentro seria o contrário disso, né? Significa que se a partir de um ponto depois eu vejo que a curva está fazendo sentido horário para dentro, significa que eu estou indo para pontos mais no interior do polígono, e não é o que a gente quer. A gente quer os que delimitam. Então, os pontos que formam a casca convexa são aqueles que ou curvam sentido anti-horário ou que não curvam, que vão de forma reta. Para isso, a gente usa três pontos, por exemplo, A, B e C. E a gente pega os dois vetores que são formados entre eles. Como eu coloquei na imagem do lado, a gente tem um vetor indo de A até B e um indo de A até C. Então, o primeiro seria xb menos xa, yb menos ya, e a coordenada z 0, porque é um plano bidimensional. E outro vetor é a mesma coisa, só que em termos de C e de A. Então, seria xc menos xa, yc menos ya e zero novamente. E aí a gente faz o determinante desses vetores. Então, a gente monta essa matriz que eu coloquei aqui no meio para vocês. E a primeira linha seria y, j e k. E aí depois a gente faz o que é chamado de desenvolvimento em cofatores do determinante da matriz em termos da primeira linha. Assusta um pouco, mas basicamente é. A gente pega o termo i e multiplica pelo determinante dos termos que não estão na coluna do i, que seria essas duas colunas aqui. Dessa forma. Aí menos o j vezes o determinante dos termos que não estão em sua coluna, que seria essas duas, e depois mais o k vezes o determinante das outras duas colunas. Gente, estava cortando um pouco por causa do tamanho da minha câmera aqui no slide, então eu diminuí um pouco, aí eu vou mostrar para vocês direito como fica, né, o determinante aqui que multiplica o termo k. Como eu falei para vocês, a gente pega esse termo k e multiplica pelo determinante dos termos que não estão na coluna dele, ou seja, só essas duas colunas. E aí, basicamente, como é a
o único determinante que não possui a coluna de zeros, a gente considera só ele como resultado da expressão do determinante. Então, seria xb menos xa vezes yc menos ya, menos yb menos ya vezes xc menos xa, que seria essa expressão que eu coloquei aqui. Assim, analisando com a regra da mão direita e com o resultado, né, do produto vetorial, a gente passa a ter conhecimento da orientação desses vetores. Então, a gente tem o teorema que, se o determinante é igual a zero, os vetores são colineares, né? Significa que eles vão na mesma direção. Se o determinante é menor que zero, os vetores curvam sentido horário, que é o que eu expliquei que a gente não quer, porque se eles curvam sentido horário, eles vão para dentro, né, mais para dentro da curva, dos pontos, e significa que eles não estão na casca convexa, né, que eles não delimitam esses pontos. E se é maior que zero, os vetores curvam sentido anti-horário, que significa que eles estão na casca convexa. Assim, o raciocínio foi criar uma função que encontra primeiro a metade de cima da casca convexa e depois a outra metade. Ou o contrário, não tem problema a ordem. Então, a gente sempre analisa 3 pontos e verifica a orientação deles. E como eu falei, né, que quando curva sentido horário, não é o que a gente quer, porque significa que eles não estão na casca convexa. Então, a gente remove eles da análise e continua analisando os outros pontos. Então, começando o algoritmo, essa primeira função chamada cross, tudo eu coloquei long, gente, porque a entrada é bem grande, como eu mostrei para vocês na restrição que estava lá no texto do problema. Então, essa função aqui, basicamente, ela só calcula o determinante. Aí é aquela funçãozinha que eu fiz com vocês, que o xb menos o xa, e é isso. O first é sempre a coordenada x e o second é sempre a coordenada y. E é isso aqui. Essa parte do algoritmo, a gente vai montar, né, a parte de cima e a parte de baixo do casco convexo. Esse vetor coordenadas, gente, é um vetor que eu declaro no main, que possui, né, as coordenadas x e y dos pontos, e lá no main mesmo eu ordeno ele de forma crescente. Então, esse for aqui, que vai do i é igual a zero até o tamanho, né, do vetor, quando eu faço coordenadas i, né, o primeiro termo que vai ser coordenadas no índice zero, ele vai ter, de fato, o menor ponto, porque eu ordeno ele de forma crescente. Então, basicamente a diferença da montagem do lower, que é a parte de baixo do casco convexo, e do upper, que é a parte de cima, é que, primeiro, o do lower eu ordeno, eu itero, né, eu percorro os pontos do menor para o maior, e o upper eu percorro os pontos do maior para o menor. Basicamente isso. Então, vamos olhar aqui o que a gente tem dentro desse for. A gente tem esse while, que basicamente tem duas condições. A primeira é que o tamanho do lower tem que ser maior ou igual a 2. Isso porque essa função cross que eu mostrei para vocês, ela tem 3 pontos. Então, eu preciso que o lower tenha 2 pontos para eu conseguir mandar esses 2 pontos, né? E o terceiro ponto, que é o que eu estou analisando agora, que seria esse coordenadas na posição i, que é o ponto de agora, como eu coloquei no comentário. Então, eu não inicializei o lower com nada. Então, nas duas primeiras iterações, não vai entrar nesse while aqui, porque essa condição aqui não vai ser satisfeita. E aí, ele vai cair aqui embaixo, que coloca o ponto no vetor lower. Então, as duas primeiras iterações apenas colocam o ponto aqui nesse vetor, e na terceira, essa condição aqui já vai ser satisfeita. Aí, depois eu tenho que analisar a segunda condição, né? Que basicamente é aqui. Como a gente viu, se o determinante é menor que zero, significa que ele não está na casca convexa. Então, ele só vai entrar dentro desse while se ele não estiver na casca convexa, ou seja, se o cross, que é a função que faz o determinante, for menor que zero, né? Retornar um valor menor que zero. E aí, se ele entrar nesse while, eu tiro o ponto que está em lower, ou seja, eu tiro o ponto que está causando essa curvatura sentido horário. E aí, basicamente isso, eu vou sempre analisando essa orientação, né, dos vetores e vou sempre removendo os pontos que não estão na casca convexa, adicionando mais pontos e continuando essa análise. E a parte para montar a casca convexa da parte de cima é a mesma coisa, mas como eu falei, a gente percorre do maior ponto para o menor e o while aqui dentro do for é feito da mesma forma. É isso, só a forma que a gente percorre que é diferente.
Essa próxima parte, a gente faz lower.popback e upper.popback. Esse popback, basicamente, ele tira o último elemento do vetor. Então, a gente tira o último elemento do vetor lower e depois tira o último elemento do vetor upper. Isso por quê? O lower é do menor ponto até o maior ponto. E o upper é do maior ponto até o menor ponto. Então, esses dois extremos, eles se repetem nos vetores. Então, o menor ponto do lower também é o último ponto do upper. Então, a gente remove esse último ponto do upper para não duplicar esse menor elemento. E a mesma coisa com o maior elemento, que ele é o último ponto do lower e o primeiro do upper. Então, a gente tira esse último ponto do lower, então fica sem essas duplicadas. Aí, o que a gente faz nessa terceira linha? A gente cria esse vetor chamado upper e lower, que é basicamente a junção do upper e do lower. Primeiro eu igualo ele ao vetor lower e depois eu insiro no final do vetor upper e lower o vetor upper. Então, ele vai vir o lower e logo depois o vetor upper. Isso é só uma maneira de concatenar como se fossem os vetores. E depois eu retorno, né, que isso seria uma função fora do main, eu retorno esse vetor upper e lower. Essa última parte, gente, é o main. Aí, basicamente, é o controle da entrada, né, e da saída do problema. Aí, então, primeiro é lido o n, que é o número de pontos. Aí eu declaro o vetor de coordenadas. E no for, da linha 4 até a linha 8, a gente lê todos os pontos e coloca nesse vetor. E depois eu ordeno esse vetor, né, de forma crescente, do menor ponto até o maior ponto. Porque, como eu falei com vocês, para a gente mostrar, para a gente montar, né, a casca convexa, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, a gente precisa desses pontos ordenados. Então, é aqui no main que eu ordeno eles. E aí depois eu chamo a função. Aí como eu mostrei aqui, a função retorna, né, o vetor upper e lower. Aí eu declarei ele aqui no main e igualei ele ao retorno, né, da função convex_hu, que é o nome que eu dei, mandando como parâmetro apenas o vetor coordenadas, que tem todos os pontos. Aí é basicamente isso. Aí, como o exercício pediu, ele primeiro pede o número de pontos da casca convexa. Aí eu printo aqui o size, né, que é o tamanho do vetor upper e lower. E depois eu percorro por um for todos os pontos, né, que estão em upper e lower e imprimo eles dessa forma, a coordenada x e a coordenada y. E é basicamente isso, gente. Aí o problema é do CSS, é esse o link, né, o número do problema, e eu vou mostrar para vocês agora a gente submetendo lá no convex_hu, lá no problema no CSS, para a gente ver certinho. Aí a gente seleciona aqui o exercício, eu fiz em C++ e submete. Aí aqui ele passa por todos os casos de teste. Aí foi aceito, aí aqui embaixo a gente consegue ver o código que a gente mandou, que é como eu mostrei para vocês, a função convex_hu e o main. E aí todos os testes que ele, né, passou por ele e que deu certo. É isso. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado para entender o raciocínio, o algoritmo. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer responder. E se tiverem outra sugestão também de exercício para a gente resolver aqui no canal do GCC, ou de outra forma que você resolveria esse exercício que eu fiz aqui hoje, pode comentar também. Escaneie o QR Code e siga o GCC no Instagram. E também veja as playlists aí do GCC no YouTube, que tem vários vídeos e várias resoluções de exercício também. Muito obrigada e até mais.